Boa noite, boa noite, tudo bem? Vou esperar um pouquinho. Boa noite, galerinha. Bem-vindas à primeira live da harmonização glútea, método HG. Como vocês estão? Tudo bem? Muito legal a gente começar aqui. Tô muito feliz. Só um pouquinho e vambora, hein? Eu vou começar aqui uma série de lives para começar a alinhar com vocês o que é o método HG, a base desse método. Vou começar a colocar vocês um pouco a par desse mercado que a gente está vivendo, muito bom. Vou trazer para vocês a minha visão para a harmonização glútea, eu vou trazer o que eu tenho de experiência para que vocês consigam entender como que eu trabalho e por que eu atinjo o resultado que eu atinjo, tá? Então, hoje o tema da nossa live é os tipos de glúteo que a gente encontra. Eu já fiz lives assim anteriores, né, no meu outro perfil, meu perfil da clínica, só que agora eu tô me dedicando mais a vocês profissionais, a vocês esteticistas. Eu quero trazer essa consciência para vocês, que vocês consigam observar essa grande oportunidade que o mercado tem hoje, né? Tem uma demanda tão grande de pacientes para harmonização glútea, as pessoas procuram muito e as esteticistas estão ficando de fora, não sei porquê, mas eu acho que a maioria ainda não sabe que pode trabalhar com isso. Então eu quero trazer um pouco mais essa consciência para vocês sobre o que é harmonização. Então, começando do básico, a gente vai falar hoje dos tipos de glúteo, né? Então, assim, quando eu vou avaliar, uma senhorinha com esse óculos, quando eu vou avaliar, eu vejo alguns aspectos, eu não vejo só o tipo de glúteo. Hoje eu vou focar mais no tipo de glúteo, mas quando a gente vai fazer uma avaliação, a gente, além de ver, a gente tem que ouvir a história desse paciente, a gente tem que entender quais são as questões, né, dessa pessoa, do porquê que ela tá ali, o que ela deseja, qual o objetivo dela. E aí sim é importante a gente entender também os tipos de glúteo, porque uma vez que eu consigo pegar o que ela quer, que eu consigo alcançar o objetivo dela, aí eu posso mostrar para ela o que eu posso fazer dentro da expectativa. Então, é um alinhamento de expectativas. O nosso entendimento prévio, o que a gente tem que carregar com a gente, nosso conhecimento associado ao desejo dessa paciente. Então, quando a gente fala de tipos de glúteo, basicamente são 4. Basicamente, a gente divide eles aí em o glúteo quadrado, o glúteo redondo, o glúteo em V e o glúteo em formato de coração. Esses são os glúteos que a gente, só de olhar, essas são as formas que a gente, só de olhar, a gente já consegue enxergar. E quando você enxerga que tipo de glúteo esse paciente tem, você já ouviu a história, você já alinhou, né? Você já pegou o que ele te falou. A história você vai pegar se ele faz atividade, se ele não faz, se ele tem alguma marca, se ele tem celulite, se ele não tem, se bebe água, se não bebe, enfim, aquela anamnese bem completa. E aí você ouviu esse paciente, ele vai reclamar: Bianca, eu quero muito fazer harmonização porque aqui do ladinho é mais amassado. Quando você bate o olho e você identifica o tipo de glúteo que ele tem, já na hora você já consegue criar um protocolo para aquele paciente. É muito rápido quando você entende essa base. É muito mais fácil de você trabalhar o paciente quando você entende o tipo de glúteo que ele tem, o que você pode, onde você pode chegar com ele. Então, assim, temos 4 tipos. Bianca, qual é o mais difícil de trabalhar? Tem o mais difícil, tem, mas eu costumo dizer que é mais difícil você trabalhar com uma pessoa, não com o tipo de glúteo. Porque se eu pego, por exemplo, o bumbum, as pessoas acham
que o desejo maior é o bumbum formato de coração, mas na verdade o desejo maior é o bumbum redondo. Então se eu pego um bumbum já redondo, ele é muito fácil de trabalhar. Mas se eu pego uma pessoa que não tem a consciência de que ela já tem um bumbum redondo, de que ela não precisa fazer tantos procedimentos, aí fica difícil esse trabalho. Porque ela já vem... Internet é um problema por isso. Elas pegam as informações na internet e aí entendem do jeito que quer, ou então assim, vê alguns profissionais que falam algumas coisas também que não são muito coerentes. E aí chega no seu consultório falando, eu quero isso, isso e isso, eu vi isso, isso e isso, eu quero assim. E aí você vê uma pessoa com bumbum já bem bonito, bem redondo, e às vezes o problema não é o bumbum, às vezes é uma gordurinha na parte de cima, às vezes é uma gordurinha na parte de baixo. Então você identificar o tipo de bumbum facilita nisso, facilita na hora de você determinar o protocolo que você vai colocar para esse paciente. Então, quando eu trago essa realidade para o método HG, o que eu estou fazendo? Tirando aquela ideia que a gente tem, as esteticistas carregam muito isso, de protocolos fechados. De, fui lá, fiz o curso da Bianca, aprendi um protocolo de preenchimento de glúteo. Não é isso. O método HG é um modo de visão global desse paciente. Então, primeiro ponto, você tem que enxergar esse paciente, ouvir esse paciente, identifiquei o tipo de glúteo e aí eu vou traçar um bom protocolo para esse paciente, para que ele tenha resultado, para que ele tenha um sucesso, para que nós tenhamos um sucesso nesse resultado, né? Porque o resultado também é nosso. E aí é isso. Então, agora vamos lá falar mesmo dois tipos de glúteo. Lembra? Eu falei, são 4. O quadrado, o redondo, o coração e o V. Quando eu pego um glúteo redondo, eu fico muito feliz, porque ele é muito fácil de trabalhar. Normalmente, eu vou continuar falando do redondo, então é mais fácil. É o mais fácil de trabalhar. Normalmente, o que a gente encontra num glúteo redondo para harmonizar? A presença de celulite, presença de estria, às vezes está com uma gordurinha ali no flanco, que tira um pouco do desenho do glúteo, às vezes está com uma bananinha embaixo do glúteo, que também desforma um pouco aquele glúteo. Mas, no geral, ele não tem que fazer um preenchimento, ele não precisa de volumização. Quando eu faço uma volumização no glúteo redondo, o meu foco é só projeção. Eu não preciso dar desenho para esse glúteo. Isso facilita muito o nosso trabalho como esteticista. Isso facilita muito para a gente já chegar no resultado final, tá? É um glúteo mais fácil de harmonizar. A gente consegue harmonizar, inclusive, só com electroshape, que é uma das técnicas que eu ensino dentro do método HG. O electroshape é uma parte, é um trabalho que a gente faz mais na camada profunda, tá? É mais um trabalho aí na camada muscular, que é como se fosse o alicerce do nosso trabalho. Agora vamos lá para um glúteo formato de coração. A gente está indo para o mais fácil para o mais complicado. Quando eu pego um glúteo formato de coração, ele também já é muito bonito. Só que normalmente ele faz esse desenho aqui, né? Uma gota. Normalmente a mulher tem a cintura mais afinada, tem pouca. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco aqui no tablet. Então ela tem pouco volume aqui em cima e mais embaixo. Isso forma uma gota no glúteo. Também é um glúteo muito bonito, também é um glúteo muito desejado, mas não é o mais harmônico, tá? Quando eu vou trabalhar esse glúteo na harmonização, esse, mais do que o redondo, eu tenho que ouvir com muito cuidado com a reclamação da minha paciente. Porque, às vezes, ela está satisfeita com esse formato de gota, mas ela quer mais volume. Então, onde eu vou volumizar? Vou volumizar embaixo. Às vezes, ela não está satisfeita com o formato, mas está satisfeita com o volume. Então, onde eu vou trabalhar? Na parte de cima. Agora, o que eu vou trabalhar? Vai depender. Se eu pego uma pessoa que tem um formato de gota, né, o formato de coração, é um coração invertido, tá, gente? Ele faz isso aqui, ó, tá? Ele faz esse desenho assim. Ele faz assim, não sei fazer assim com a mão. Então, quando eu pego um paciente assim e ela reclama, ela fala assim, não, eu tenho bumbum, eu sinto que eu tenho bumbum, mas eu queria ele mais redondo. Então, você tem que pensar o que você vai fazer. E aí, você vai ter que fazer o teste de força muscular, você tem que fazer o teste de pele, para poder ver aonde você tem que trabalhar para trazer mais formato. E aí, onde você vai trabalhar, vai determinar o produto que você vai utilizar.
Então começa a perceber, começa a entender que o método HG ele tem uma pegada diferente dessas harmonizações que as pessoas vendem por aí. No geral aí fora, o que acontece muito? Harmonização, preenchimento com ácido hialurônico ou com plasma gel e só, e ponto. Aí enche, igual um balão e acabou. E isso aí já harmonizou. No método HG vocês vão perceber que não. Que às vezes a gente tem aí no método HG em média 4 a 5 procedimentos. Acho que são 5 procedimentos, agora eu não sei o número exato. É porque tem uns que eu caso um com o outro e aí acaba formando um procedimento híbrido. Mas vamos lá. De procedimentos base são entre 5 e 6. Eu posso às vezes harmonizar com um único procedimento. Lembra do bumbum redondo? O bumbum redondo ele pode ser harmonizado apenas com um procedimento. E isso para o esteticista facilita muito, muito. Tem empresa que ainda não quer vender ácido hialurônico para esteticista. É um produto um pouco mais caro. Tem paciente que ainda não quer pagar. E aí se você aprende a trabalhar com esse paciente com um procedimento, com um maquinário que você já tem dentro da sua estética, você já vai conseguir aumentar o seu faturamento só trabalhando a parte profunda do glúteo. Só ali com a ElectroShape. Então, o que eu quero ensinar para vocês, o que eu quero mostrar para vocês, esteticistas, é que não tem a necessidade de ficar copiando o que outras pessoas fazem. Não tem necessidade de você ficar tentando só encher. Você vai conseguir trabalhar aquele paciente de uma forma que ele fique muito satisfeito, que ele permaneça na sua estética, ele não vai fazer o preenchimento e vai embora. Ele vai querer permanecer porque ele vai entender que o cuidado do glúteo ele é um cuidado maior, é um cuidado. Para você ter um bumbum bonito por mais tempo, você tem que ter um cuidado ali mais próximo com a sua esteticista. Então, quando eu tenho um bumbum redondo, normalmente eu tenho que fazer na avaliação. Normalmente o protocolo que eu vou definir ali é mais para celulite, é mais para a região da pele, é mais a região mais superficial. Quando eu pego o bumbum em gota, eu posso trabalhar tanto o profundo, superficial e o médio, e aí isso aí vai determinar qual produto que você vai usar. E agora eu vou falar do bumbum quadrado. O bumbum quadrado, gente, ele realmente, você olha e a pessoa tem aquele formato quadrado. O que está acontecendo ali? Para onde você tem que olhar no bumbum quadrado? Você não tem que olhar diretamente para o bumbum. O bumbum mais desejado é o redondo. Como que eu transformo um quadrado em redondo? Como eu me aproximo disso? Lapidando as pontas do quadrado, né? Se eu pego um quadrado de gesso e quero transformar ele numa esfera, numa bola, eu vou lixar, eu vou tirar as pontas. Como que eu vou fazer isso? Intradermoterapia, que também é ensinado no método HG. Aí você vai ter que saber qual é o melhor produto para a melhor região para você ter essa lapidação. Claro, só vou tirar a gordura e ele vai ficar redondinho? Não. Mas já vai dar essa sensação de que começou a ficar redondo. E aí você, concomitantemente, já está trabalhando a pele, já está deixando essa pele bacana, já está trabalhando o alicerce, e aí sim, futuramente, você vai preencher. Só que se eu pegasse esse glúteo quadrado e fosse preencher diretamente, sem trabalhar, sem lapidar ele antes, eu ia gastar muito material. Ia ficar muito dispendioso para sua cliente. Então, o que a gente faz? Vai trabalhar ele de uma forma onde o preenchimento é a cereja no bolo. No método HG, o preenchimento com ácido hialurônico é a cereja no bolo. Você não precisa gastar litros e litros de ácido hialurônico para trazer um resultado de excelência. Você tem que saber avaliar, você tem que saber alinhar com a sua paciente, ok? E aí, por último, não menos importante, é o glúteo em triângulo, glúteo em V, né? Ele literalmente faz isso aqui, ó. Aqui as costas da paciente e o bumbum, ele se junta aqui, parece um bumbumzinho de chuchu que junta lá embaixo. Esse você vai ter que olhar para o glúteo realmente. Eu poderia só preencher ele, até poderia. Só que se a gente pensar que o bumbum ele é formado por camadas, então eu tenho a camada muscular, a gordura e a pele que recobre a gordura, não seria nem um pouco inteligente da minha parte só injetar preenchedor, só colocar preenchedor para volumizar. Se eu tenho uma camada muscular e eu posso deixá-la mais delgada, deixá-la mais grossa para poder dar mais projeção a esse glúteo, eu vou trabalhar. Agora, eu vou trabalhar
qual grupo muscular? Qual o glúteo? Máximo, médio, mínimo? Qual deles eu vou trabalhar? Cada formato tem um específico. Cada objetivo tem uma forma de você aplicar a terapia muscular de forma específica. Tem uma fórmula específica, tem ativos específicos. O que eu quero? Essa paciente, ela já treina? Que isso acontece muito. Por isso que eu falo que a demanda para harmonização é tão alta que até as mulheres que treinam muito, treinam absurdamente, elas querem melhorar o glúteo. Porque se elas treinam muito, elas acabam perdendo gordura e perdem um pouco do contorno. Então, elas acabam querendo fazer harmonização para deixar eles o quê? Mais redondo. Esse é o objetivo. Vai ter gente falando, não, a preferência nacional é o bumbum e coração. Vai. Mas eu vou mostrar aqui para vocês o desenho, vou demonstrar a foto e vocês vão ver que é um ledo engano. O que as pessoas mais desejam é ter um bumbum redondo. O redondo é o que faz mais sucesso. E aí, de novo, ele é o melhor para trabalhar. Todos os formatos, você vai tentar aproximar do desenho do redondo. Então, quando eu pego um quadradinho, eu vou lapidar para deixar ele mais arredondado. Isso sempre trabalhando as camadas juntas. Quando eu pego um triangular, eu tenho que fazer projeção para poder deixar redondo. Eu não tenho que lapidar nesse. Eu tenho que fazer projeção. Mas eu não vou projetar somente com ácido hialurônico. Se eu fosse projetar somente com ácido hialurônico, eu ia usar muita quantidade de ácido hialurônico. Eu peguei algumas fotos para ilustrar, só que eu sou muito fraca nisso daqui. Muito. Vamos lá. Eu vou pegar aqui vocês. Vou colocar aqui rapidinho. Deixa eu ver. Aqui. Olha só. Vocês estão vendo? Isso aqui, deixa eu começar do que eu falei que era mais fácil. É o redondo. Ó. Se você colocar ele aqui, tá vendo? Tá dando pra ver? O redondinho, você não tem muito... Ele já tá bem harmonioso aqui, ó. Ele tá bem harmonioso. Porque quando a gente for falar de avaliação, a gente vai falar de avaliação mais pra frente, vocês vão entender que glúteo, harmonização de glúteo, você não olha só para isso aqui. Você não olha só para essa lateral aqui. Você tem que olhar acima, cintura e flanco, e você tem que olhar abaixo. Você tem que olhar aqui, ó, prega infraglútea, você tem que olhar a coxa, você tem que olhar o triângulo. Então, tem muita coisa para você olhar. E aí, no bumbum redondo, a gente tem um desenho muito mais harmônico. Quando eu vou pro coração, olha só, ele faz isso aqui que eu falei que ele fica mais vazio. Para ele fazer esse formato de gota, a gente tem mais volume aqui embaixo e menos volume aqui em cima, ok? E aí, para eu deixar mais próximo desse aqui, que tem volume tanto em cima quanto embaixo, eu tenho que ver o que a minha paciente deseja. Se ela já gosta dele assim, nessa gota, ou se ela quer dar projeção aqui em cima, tá? E aí, se a gente for trabalhar aqui em cima, vamos trabalhar ativos específicos para colocar esse bumbum para cima. Qual é o objetivo do método HG? É fazer vocês aprenderem a ganhar 15 mil reais só com harmonização glútea. Mas se eu fosse ensinar só preenchimento com ácido hialurônico, seria muito fácil vocês ganharem 15 mil, tá? Vocês faturarem 15 mil. Eu vou ensinar vocês a fazerem isso só com o equipamento que vocês têm dentro da clínica. Vamos lá. Aí, o outro bumbum seria o quadrado. Ó, lembra que eu falei assim? O bumbum quadrado, você tem que olhar que ele tem esse aqui, ó. Essa forma do quadrado. Como que eu vou deixar? Eu tenho que tirar, ó, aqui. Tenho que limar aqui. Para deixar ele mais perto do redondo. Então, eu tenho que olhar de novo, ó, pra cima. Se eu fosse avaliar só aqui, aí é aquele bumbum mais espalhado, né? Aí ia encher de produto, ele ia ficar mais espalhado e não ia ter projeção. Porque não soube trabalhar aqui, ó, a lapidação, ok? Agora, a gente tem aqui, ó, o bumbum em V. O bumbum em V é aquele que a nádega faz aqui, junta aqui assim, ó. Ele muito claramente você tem que realmente preencher. Esse é o que de fato você tem que preencher. Só que antes de preencher, eu tenho que dar uma melhorada. Eu fui achando que tá segurando a pele, né?
Só eu mesmo. Você tem que dar uma melhorada na estruturação. Se eu jogo o preenchedor sem fazer uma estruturação, ele não suporta, gente. Se eu coloco, vamos lá, se eu fosse fazer uma construção sem fazer o alicerce, quem vai segurar o que eu estou colocando ali, se não tem o alicerce? Não vai segurar. Então, tem que se atentar a trabalhar sempre a alicerção dos materiais. Primeiro que eu vou gastar menos, vai ser menos dispendioso para cliente, vai aumentar o seu faturamento, porque você vai poder cobrar pelo resultado, que o resultado vai vir, e não vai gastar tanto material, e vai ficar um resultado muito mais bonito, muito mais natural do que aquela bunda só cheia de produto, tá? Então, deixa eu achar aqui agora uma foto de pessoas para vocês entenderem. Vamos lá. Só não vai estar na nossa ordem, porque isso aqui eu pedi ajuda aos universitários. Bumbum formato de coração. Essa mocinha aqui, eu nem achei que ela tem muito, mas, ó, dá pra ver aqui, ó, tá vendo? Que o músculo dela aqui faz esse desenho aqui, ó, isso aqui. Então, se eu só quisesse transformar ele em redondo e preencher esse aqui, eu só ia gastar produto desnecessariamente. Eu tenho que aprender. No caso dessa modelo, ela tem uma pele boa, uma pele firme, então eu escolheria trabalhar só o ElectroShape nela e eu já vou deixar esse bumbum redondo, gente. Já vou deixar. Com um custo baixo, resultado top. Tem que alinhar com o paciente que bumbum é construção. Estética é construção, né? As pessoas querem as coisas do dia para a noite e não vai. Olha isso aqui. Esse aqui é o sonho da maioria. É o bumbum redondo. Eu falei, vou provar para vocês que vocês acham que todo mundo quer o coração. Mas, na verdade, o que vocês querem, todo mundo quer, eu quero, é o redondo. O redondo, ó, ele é todo preenchido por igual. Ele é literalmente redondo, ó. Aqui, ó. Ele é bem preenchido aqui, bem preenchido aqui. O que eu faria aqui para harmonizar? Eu ia olhar, ver se ela tem uma flacidez, no caso dessa modelo aqui, tá? Se ela tinha uma flacidez, aí eu vou trabalhar a flacidez. Se ela tem uma estria, se ela tem uma celulite, é só isso que eu vou trabalhar. Não precisa de dar mais volume. Bianca, mas a minha paciente quer. Ok, então a gente vai aprender a fazer mais volume também no bumbum redondo, tá? Sem perder o desenho do redondo. É isso que é importante, não pode perder. Agora, o triangular. Aqui não dá pra ver muito também, que botaram um biquíni enorme nela. Mas eu tenho outros. Isso aqui, ó, gente, olha só. Esse aqui era um bumbum quadrado. Conseguem ver isso? Conseguem ver que aqui, ó, como tá quadrado? Ó, olha isso aqui. Saiu do quadrado, veio para o redondo. Saiu do quadrado e veio para o redondo. Teve que se dar uma atenção para essa gordura aqui. E esse sulco aqui, ó. Então, tem que observar que não vai adiantar você sair botando produto. Ó, se eu fosse fazer ele redondão aqui, eu ia ter que usar muito produto até chegar aqui. Então, tem que se trabalhar aqui e tem que se trabalhar aqui, tá? Esse é um bom exemplo de um produto de um bumbum quadrado que foi pro redondo. Esse aqui, ó, na verdade, o que foi feito? A gente preenche aqui, aqui a gente injeta um lipolítico, que é ensinado também no método HG, para poder diluir, dissolver um pouco essa gordura e compensar com o preenchimento. Posso fazer o preenchimento direto com ácido hialurônico? Posso. Posso trabalhar primeiro a parte muscular? Com certeza, porque muito provavelmente você vai usar menos ácido hialurônico aqui, tá? Outro exemplo. Esse aqui é o quê? Alguém consegue identificar? Esse aqui é o em gota. Ó. Tem uma gotona aqui e aqui vazio, ó. Preenchido, vazio. Olha aqui embaixo agora. Totalmente preenchido. Aqui, totalmente preenchido. Esses aqui são resultados de preenchimento mesmo, tá? Só para vocês entenderem a mudança de um tipo de glúteo para outro tipo de glúteo. Desligou. Pronto.
para outro tipo de glúteo. Então, eu não estou aqui discutindo o caso clínico, o que eu posso ou não fazer, estou só mostrando que eu consigo transformar um glúteo em gota em um glúteo redondo. Esse aqui, ó, esse aqui é o bumbum triângulo, olha. Aff. Esse é mais difícil, mas não quer dizer que seja impossível. Ó. Tá vendo? O que a gente vê aqui, ó? Um bumbum que derrete aqui pra baixo. Cai aqui pra baixo, ó. E agora, ó, redondo. Foi do dia pra noite? Não. Esse aqui, não. Esse não pode ser só o preenchimento. Se colocar só o preenchimento, você vai gastar muito produto. Se você não estruturar essa nádega aqui pra colocar o preenchimento, vai gastar muito produto. Deixa eu ver se eu salvei mais algum. Tem mais umzinho aqui. Aqui, ó. Esse bumbum já é um bumbum mais arredondado, embora tenha aqui o sulco igual aquele primeiro que eu mostrei, mas é um bumbum mais arredondado. Pra deixar ele, tem só um pedacinho dele aqui, ó. Pra deixar ele mais bonito, ó, bastante subcisão, bastante trabalho aqui, ó. No caso, só de olhar, você vê que é um bumbum mais flácido, tá vendo? Que cai aqui, ó, dobra. Então, tem que trabalhar a elevação. Tem que trabalhar a elevação desse glúteo. O que eu quis mostrar com essas fotos aqui? Que independente do tipo de glúteo que a sua paciente tiver, você vai conseguir trabalhar com o método HG. Você vai conseguir trabalhar todas as camadas do músculo com o método HG. Você vai aprender isso e o melhor, você vai aprender a faturar 15 mil ou mais fazendo só harmonização de glúteo. Só harmonização de glúteo. Vocês têm que sair daquela fixação de só injetar. Começar a pensar, começar a ver o que está acontecendo, entender, o meu foco, meu objetivo é chegar no redondo, o mais redondinho possível, vai ficar perfeito. Então, de onde para onde eu tenho que ir? Qual é o tipo de glúteo que essa paciente tem? Essa paciente tem um glúteo quadrado, então eu já tenho que começar a pensar como eu vou transformar ele em redondo. Vocês viram que é possível. Agora, é da noite pro dia, Bianca? Não é da noite pro dia. O paciente vai chegar com o bumbum de um jeito, vai sair de outro, não, já sai bem melhor, tá? Já sai bem melhor. Mas não, é um processo, mas é um processo que você vai garantir resultado no final, tá bom? Eu tenho paciente que só com EletroShape, com 3 sessões, e tipo assim, 3 sessões você faz em 1 semana e meia. Você já muda totalmente a estrutura, você já muda até a celulite daquela paciente. Então, é aprender a como abordar da melhor maneira possível aquele paciente. Como eu falei no começo, antes de você ver qual tipo de glúteo, a gente tem que ouvir o que essa paciente deseja. A gente tem que entender primeiro qual é a reclamação. Às vezes ela vai reclamar de uma coisa, e aí você vai entrar com a sua experiência, a sua expertise em tipo de glúteo e vai mostrar para ela que o que ela precisa é outra. E ela vai fechar com você. Porque se você mostrar para ela que você ouviu, mas que você não concorda e dá a razão do porquê você não concorda, ela vai fechar. Ela vai sair dali satisfeita, feliz, sabendo que ela está na mão de uma pessoa que entende, que conhece o assunto. Tá bom? Então, hoje o nosso encontro era para falar dos tipos de glúteo e do objetivo de transformação de tipo de glúteo. Então, eu tenho 4 tipos de glúteo: quadrado, redondo, coração em V. E o objetivo de 99,9% das pessoas é chegar no glúteo redondo. Até os homens, quando você vai fazer a harmonização masculina, o objetivo é deixar o bumbum mais redondo, tá? O homem não quer um bumbum de coração, o homem não quer um bumbum empinadão, ele quer um bumbum redondinho. E as mulheres também. O que acontece às vezes dentro da estética, elas não entenderem, elas acharem que o que elas querem é um bumbum de coração. Mas quando você mostra lá pra ela o que é o coração e o que é um bumbum redondo, ela vai falar que ela quer o bumbum redondo, tá? Então, se eu tenho que chegar no bumbum redondo, eu tenho que identificar qual é o tipo de bumbum que ela tem, para poder já logo de cara saber o que eu vou oferecer para essa paciente, tá? Isso é uma dúvida recorrente que eu tinha com as minhas alunas do presencial,
de não saber fechar o protocolo logo no dia da avaliação. O paciente sentou na sua frente lá na sua mesa, você tem que saber o que você vai vender. Óbvio que se o paciente chegar lá com a bunda perfeita, maravilhosa, não vai vender, não vai querer botar a mão onde não precisa. Mas você precisa saber já fechar um diagnóstico, fechar um tratamento com ela ali. Isso vai te trazer muita autoridade, isso vai facilitar a sua venda. Então, para recapitular o que foi que a gente disse hoje vai ser bem curtinho, que a gente está começando a aquecer. Quarta-feira vai ter outra live, já vou deixar aqui, ó, um convite para vocês que passaram por aqui. Quarta-feira vai ter outra live sobre bumbum, mas vou recapitular o que a gente falou aqui hoje. Nós temos basicamente 4 tipos de bumbum: quadrado, redondo, coração e em V. E o objetivo de 99,9% das pacientes é chegar no bumbum redondo. Quando eu encontro uma paciente com bumbum redondo, eu foco em melhorar a qualidade da pele, se tem celulite, porque o bumbum redondo ele já é um bumbum volumoso. Se essa paciente quiser mais volume, primeiro você vai estruturar, você vai trabalhar a camada mais profunda para depois vir com o material preenchedor, tá ok? Aí eu tenho um paciente que tem um bumbum coração, Bianca. O que eu vou avaliar nesse bumbum coração? Primeiro eu vou ouvir o que ela quer. Se ela quer deixar o bumbum mais redondo, eu tenho que fazer uma suspensão, porque ele faz esse movimento, vazio em cima, cheio embaixo. Então eu tenho que trabalhar a suspensão desse músculo, melhorar a pele para ela sustentar aqui em cima e aí depois vir com o material preenchedor, tá ok? Isso vai deixar o bumbum coração mais arredondado. Ela ama o bumbum dela de coração, ela só quer mais volume. Aonde eu vou botar? Se você colocar o volume na parte de cima, ela vai perder o desenho de gota, ela vai perder o coração. Então a gente tem que pensar que o trabalho vai ser todo feito na parte de baixo. Ah, Bianca, mas você falou que não é legal a gente só preencher. Não é legal. Então, o que você vai trabalhar ali na parte de baixo? A estruturação da pele. Você vai ver se ele está flácido, você vai deixar essa pele mais firme. Não precisa ser necessariamente com o bioestimulador. O bioestimulador é ouro na estética, mas é um ouro caro. Então, aprendam a ganhar dinheiro com o que a gente já sabe fazer. Então, como eu vou melhorar essa pele, Bianca, se não for com o bioestimulador? Intradermoterapia. Depois que eu trabalhei essa pele, deixei essa pele mais firme, eu vou entrar com o preenchedor e ela vai ficar super satisfeita. O seu é pentágono, ai, Eliane, você é demais. Aí vamos pro bumbum quadrado. O bumbum quadrado, eu primeiro não olho pro glúteo, não olho para a nádega, eu olho para em cima e eu olho para embaixo. Porque se eu tenho um quadrado, não sei fazer quadrado, se eu tenho um quadrado, eu tenho que lapidar esse quadrado para deixar ele mais arredondado. Nunca vamos esquecer que o objetivo de uma harmonização bem feita é colocar esse bumbum mais perto possível do redondo, tá? É isso que elas desejam e é ali que mora o segredo. É aí que mora o segredo. É você saber levar esse bumbum para um desenho mais arredondado, tá? Então, se eu tenho um bumbum quadrado, meu trabalho, primeiro, não é o único trabalho que você vai ter. Nenhum glúteo vai chegar para você com um único trabalho. É muito difícil disso acontecer. Primeiro, eu vou lapidar esse quadrado para deixar mais perto do redondo. E aí, depois, sim, vou trabalhar a parte muscular, vou trabalhar a parte de pele e vou fazer o preenchimento logo em seguida. Esse método pode ser feito somente com agulhas? Pode. O que acontece, Jô? O método HG, ele tem etapas, sendo que nem todas as pacientes passam por todas as etapas, tá? Eu ensino as minhas alunas a verem o seguinte: o bumbum ele é feito de músculo, gordura e a pele que recobre. Eu nunca vou fazer um preenchimento com a agulha, ok? Mas eu vou ensinar vocês a trabalhar com a cânula, que é muito mais seguro, muito mais eficaz. Você consegue fazer muita coisa com a cânula. Mas existe uma etapa, uma parte do método, onde você só faz com a agulha. E você até consegue volumizar um pouco, mas não com preenchedor. Você consegue ganhar volume trabalhando ali com a parte mais profunda e a parte mais superficial. Porque o preenchimento você coloca na parte mais intermediária do glúteo. E aí, com a agulha, você consegue trabalhar profundo e
mais superficial. Mas dá pra você trabalhar só com agulha. Mas fala pra mim por que você quer saber se trabalha só com agulha. Você nunca trabalhou com cânula, não sabe, não gosta? Conta aqui pra mim só pra eu poder entender o porquê da sua pergunta, tá, Jô? Se você quiser, pode até me chamar depois no privado e a gente bate um papo pra você entender melhor o que o dispositivo pode fazer com você. E aí, voltando para os tipos, já encerrei o quadrado, vou para o triângulo, né, o V. O V é aquele bumbum que desce e vai lá pro meinho, lembra na foto? Faz um chuchuzinho, caidinho lá embaixo. E aí esse você tem que ter um olhar muito mais apurado, esse você tem que alinhar muito mais com a sua paciente, porque ele é realmente um bumbum que demanda de todas as etapas do método HG. Esse vai ter que levar todas as etapas. Esse você vai trabalhar músculo, esse você vai trabalhar a camada média, esse vai trabalhar a camada mais superficial. De todas as formas que você puder trabalhar, tá? O bumbum redondo pouco você faz, o bumbum coração médio você faz, o bumbum quadrado você também trabalha algumas fases apenas do método. Agora o bumbum em triângulo é o bumbum que você vai levar essa paciente numa jornada mais completa. Você vai levar essa paciente num todo. Você vai mostrar para ela tudo que precisa ser feito. E isso é feito na hora da avaliação, tá? E explicando bonitinho, ela vai entender, vai querer fazer, vai fechar com você e vai dar tudo certo. Então, não tenham medo. É um passo a passo, tudo vai ser construído ali para fazer bastante sentido para vocês. E que onde todo mundo vai conseguir sair realmente harmonizando o glúteo. Eu não quero nem preciso que as pessoas falem assim, é o método da Bianca. Eu quero que entendam. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender, esteticistas, é qual é o tipo de glúteo que a minha paciente tem. Qual a jornada eu vou levar essa paciente para que ela tenha um bumbum mais harmônico. Não adianta pegar todos os bumbuns e tratar da mesma forma. Não adianta eu pegar todo mundo e colocar o mesmo tipo de material em todo mundo, tá? Não é assim, não vai dar certo. Nunca trabalhei com cânula, mas eu digo que isso pode ser feito aquele aparelho. O sem agulha. Eu, particularmente, Jô, nunca trabalhei com a pressurizada, né? É essa que você tá falando. Eu nunca trabalhei a pressurizada. Mas a lógica da pressurizada, ela não me agrada muito. Eu acho que ela dá para algumas coisas e dá para outras não. Então, assim, para você trabalhar a camada mais profunda, a pressurizada não vai chegar. Tem estudo, não sei nem se tem, tá? É a da caneta, é a caneta pressurizada. Já sei do que você tá falando. Tem gente que trabalha músculo com a pressurizada, mas em glúteo eu acho muito difícil, porque você tem que passar por uma camada de gordura maior, né, para você atingir o músculo mais profundo. Então, eu não ensino pressurizada, no método eu não ensino, mas você pode ficar tranquila que você vai aprender o beabá de cânula e de agulha da melhor maneira possível, sem ter erro. Não vai ter erro no seu tratamento, tá? Se essa for sua dúvida, fique tranquila. Você vai trabalhar para dar o melhor resultado. E aí eu acho que a pressurizada ela não é muito bem-vinda não, tá? Então é isso. Pessoal, hoje a live foi mais curtinha, até porque o assunto era menorzinho. Eu tô começando a conhecer vocês estão começando a me conhecer. Algumas pessoas aqui eu já conheço, mas outras são novas, a Jo, por exemplo, que eu já quero te agradecer por ter ficado aqui comigo. Quero convidar vocês para quarta-feira. Quarta-feira vai ter mais uma live com mais um assuntinho inerente a método HG, inerente à harmonização de glúteo. Quero ver todo mundo harmonizando o bumbum, deixando a mulherada aí top, top, top. Agora, o difícil de trabalhar com a harmonização de glúteo é que a gente não consegue fazer sozinho, né? A gente não consegue fazer na gente. Mas vocês vão deixar aí seus clientes muito, muito top. Quero agradecer de coração vocês terem ficado aqui comigo até o final. A live vai ficar gravada. Qualquer coisa, fiquem à vontade para me chamar aí no privado. Vou colocar mais conteúdo aqui. Vamos crescer a nossa comunidade de bumbunzeiras. Vamos colocar aí bumbum pra rolo. E é isso, tá bom? Obrigada, meninas. Boa noite pra vocês. Espero que todas estejam aqui comigo quarta-feira. Chama as amigas que vai valer a pena, tá? Beijo, beijo. Brigadão. Tchau, gente. Boa noite.